É possível que você esteja vivendo há anos em um lar onde forças invisíveis encontraram brechas silenciosas para entrar, onde a paz se esvaiu pouco a pouco, onde discussões sem motivo aparente se tornaram frequentes, onde o sono não traz descanso e onde, mesmo orando, você sente como se suas palavras não chegassem ao céu. Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra das almas, conhecia profundamente esses sinais. Em seus escritos mais íntimos, ela adverte sobre 5 hábitos aparentemente inofensivos que abrem portas espirituais perigosas em nossos lares. Portas que muitos cristãos abrem sem perceber, pensando que não há mal algum. Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Você já se perguntou por que algumas casas transmitem paz imediatamente quando você entra, enquanto outras, mesmo sendo fisicamente confortáveis, provocam uma sensação estranha de inquietação? Santa Teresa, em suas cartas às irmãs carmelitas, escrevia frequentemente sobre a importância do ambiente espiritual que criamos ao nosso redor. O demônio, dizia ela, não precisa aparecer com chifres e garras para exercer sua influência. Basta que encontre uma porta entreaberta na alma ou no lar para semear sua semente de desordem. Ela sabia por experiência própria vivida nos conventos que reformou que o espaço físico e o espiritual estão intimamente conectados. Durante seus anos de reformas conventuais, Teresa observou como certas práticas, mesmo entre religiosas dedicadas, podiam atrair perturbações espirituais. Em uma de suas cartas, ela relata como um convento que havia começado a permitir conversas mundanas e fofocas começou a experimentar fenômenos estranhos, ruídos inexplicáveis durante a oração, irmãs que não conseguiam se concentrar na contemplação e uma sensação geral de que Deus havia se distanciado daquele lugar. Foi então que ela compreendeu uma verdade fundamental. Nossa casa, assim como nossa alma, precisa ser guardada com vigilância amorosa contra influências que, embora pareçam pequenas, podem ter consequências espirituais enormes. O primeiro hábito que Santa Teresa identificava como uma porta aberta para a escuridão espiritual era algo que ela chamava de curiosidade perigosa, a tendência humana de brincar com práticas espirituais que não vêm de Deus. Em sua obra Castelo Interior, ela escreve: a alma que se deixa levar por curiosidades vãs está como uma criança que brinca com fogo, pensando que é apenas luz, sem perceber que pode se queimar gravemente. Você já parou para examinar sinceramente quais objetos, livros, práticas ou entretenimentos você permite em sua casa? Teresa nos ensina que tudo aquilo que abrimos espaço em nosso lar, também abrimos espaço em nossa alma. Talvez você esteja pensando, mas são apenas coisas pequenas, sem importância. Teresa responderia com a paciência de uma mãe espiritual: minha filha, o inimigo de nossas almas é sutil. Ele não chega proclamando ser o mal. Chega disfarçado de curiosidade inocente, de tradição cultural, de entretenimento inofensivo. Ela sabia que a batalha espiritual mais perigosa não é aquela que vemos claramente, mas aquela que acontece nas escolhas cotidianas, aparentemente insignificantes. Nos próximos capítulos, você descobrirá exatamente quais são esses 5 hábitos que Santa Teresa identificou como portas abertas para a escuridão, e mais importante ainda, como fechá-las definitivamente para transformar seu lar em um verdadeiro santuário de luz. Você pode estar se perguntando: mas eu sou católico, não pratico ocultismo. No entanto, Santa Teresa, com sua sabedoria penetrante, nos alerta que o primeiro e mais sutil dos hábitos perigosos é justamente permitir em nosso lar objetos ou práticas que, mesmo disfarçadas de inofensivas, abrem brechas para influências espirituais contrárias à fé. Em uma de suas cartas mais diretas, ela escreve: vi almas piedosas que, por curiosidade ou por costume, mantinham em casa coisas que julgavam sem importância, mas que, na verdade, eram como pequenas janelas abertas para que o inimigo observasse e atuasse. O Catecismo da Igreja Católica é claro em seus parágrafos 2001-16 e 2017. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Contradizem a honra e o respeito, mistos de temor amoroso que devemos somente a Deus. Quantas vezes você passou por uma banca de revista e viu aqueles horóscopos inocentes? Quantas vezes alguém lhe deu um amuleto da sorte e você o guardou só por guardar?
Teresa enfrentou situações similares em sua época, quando algumas noviças chegavam aos conventos trazendo medalhas de santos misturadas com pequenos objetos supersticiosos que suas famílias haviam dado para proteção. Ela percebeu que essas jovens, mesmo sendo sinceras em sua fé, tinham dificuldades na oração e pareciam constantemente perturbadas por pensamentos confusos. Foi como se uma névoa espiritual envolvesse suas almas, escrevia Teresa. Apenas quando nos livramos daqueles objetos duvidosos, a clareza voltou e a paz se restabeleceu. Você consegue imaginar quantos lares cristãos hoje abrigam, sem perceber, elementos que criam essa mesma névoa espiritual? A questão não é superstição, mas sim fidelidade. Quando Santa Teresa fala sobre curiosidade perigosa, ela se refere à nossa tendência de buscar segurança, orientação ou poder em fontes que não são Deus. Livros de autoajuda que prometem energias, aplicativos de horóscopo só por diversão, objetos decorativos com símbolos de outras tradições espirituais, cristais energéticos, pulseiras de proteção, tudo isso, por mais inofensivo que pareça, representa uma forma sutil de dizer: talvez Deus não seja suficiente, preciso de outras fontes de proteção ou orientação. Teresa sabia que essa atitude, mesmo inconsciente, enfraquece nossa confiança em Deus e abre espaço para confusões espirituais. Como ela dizia, a alma que busca Deus em todas as coisas encontra paz. A alma que busca muitas coisas além de Deus encontra inquietação. Você está pronto para fazer uma limpeza espiritual em sua casa? Teresa sugere um exercício simples, mas poderoso. Caminhe por cada cômodo de seu lar e pergunte-se sinceramente sobre cada objeto. Isto me aproxima de Deus ou me distrai dele? Isto fortalece minha fé ou cria dependência de outras coisas? Ela própria fazia isso regularmente em seus conventos, sempre com caridade, mas com firmeza. Não se trata de julgar as pessoas que nos deram esses objetos, explicava às suas filhas espirituais, mas de escolher claramente a quem queremos servir e em quem queremos confiar. O primeiro passo para transformar seu lar em um santuário é garantir que tudo nele aponte para uma única direção: o Deus vivo e verdadeiro. Você tem coragem de dar esse primeiro passo de purificação? Existe algo mais devastador para a paz de um lar do que o veneno silencioso do rancor que se acumula entre os membros da família? Santa Teresa, em suas reformas conventuais, descobriu que não importa quão sólidas sejam as paredes de um convento, se há ressentimento não resolvido entre as irmãs, o próprio ambiente se torna espiritualmente tóxico. Vi comunidades inteiras, escrevia ela, onde a oração comum se tornava árida, onde os momentos de silêncio eram pesados ao invés de reparadores e onde cada irmã sentia como se Deus estivesse distante. Invariavelmente, descobríamos que havia mágoas guardadas, palavras não perdoadas, invejas secretas. Você já percebeu como a atmosfera de sua casa muda completamente quando há tensões não resolvidas entre vocês? A Sagrada Escritura nos alerta claramente: não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26, 27. E o contexto dessa passagem está justamente falando sobre a ira e o ressentimento que não são resolvidos antes do fim do dia. Santa Teresa compreendia profundamente essa verdade bíblica. Em uma de suas cartas mais tocantes, ela conta sobre duas irmãs que havia anos nutriam uma antipatia mútua por questões menores, mas que nunca se esforçaram para resolver. O convento inteiro sentia o peso daquela discórdia silenciosa, relatava Teresa. As outras irmãs começaram a ter pesadelos, a oração comunitária se tornou forçada e até mesmo as visitantes comentavam que havia algo estranho no ambiente. Você consegue imaginar quantos lares hoje sofrem desse mesmo mal? O segundo hábito perigoso que Santa Teresa identificava era justamente esse: permitir que rancores, invejas, mágoas e ressentimentos se instalassem permanentemente no coração dos moradores da casa. Ela sabia que esses sentimentos negativos não ficam presos apenas no interior de quem os sente. Eles contaminam o ambiente espiritual de todo o lar. A caridade, escrevia ela, é como o ar puro que todos respiram. Quando ela falta, todos sufocam, mesmo aqueles que não estão diretamente envolvidos na discórdia.
O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2538, nos ensina que a inveja é um dos vícios capitais, justamente porque entristece-se com o bem do próximo e deseja indevidamente possuí-lo, criando um ambiente de competição e amargura que afasta a presença de Deus. Mas Santa Teresa não apenas diagnosticava o problema, ela oferecia a solução. Cada noite, aconselhava as suas filhas espirituais: antes de dormir, examinem seu coração. Se encontrarem alguma mágoa, algum ressentimento, alguma inveja, não durmam sem antes oferecê-los a Deus e pedir a graça do perdão. Ela ensinava uma oração simples, mas poderosa: Senhor, eu escolho perdoar. Eu escolho abençoar quem me feriu. Eu escolho desejar o bem para quem me causou mal. Não consigo fazer isso com minhas próprias forças, mas confio que tu podes fazer isso em mim. Teresa garantia que lares onde essa prática se tornava rotina experimentavam uma transformação visível. Discussões diminuíam, o sono ficava mais reparador, as conversas se tornavam mais carinhosas e uma paz inexplicável pairava sobre a casa. Você está disposto a começar hoje mesmo essa purificação do coração? Deixe seu testemunho nos comentários. Santa Teresa, ensina-me a perdoar e purificar meu lar de todo rancor. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de transformação espiritual. Você já entrou em uma casa onde não há sequer um crucifixo, onde nenhuma oração é feita, onde o nome de Deus nunca é pronunciado, a não ser em momentos de raiva? Santa Teresa se entristecia profundamente ao visitar famílias que, mesmo se dizendo católicas, haviam permitido que o sagrado desaparecesse completamente de seus lares. Uma casa sem oração, escrevia ela, é como um jardim sem água. Por mais belas que sejam as plantas no início, com o tempo tudo se resseca e morre. Ela observava que essas famílias, mesmo tendo boas intenções e sendo pessoas honestas, pareciam constantemente agitadas, insatisfeitas, como se algo fundamental estivesse faltando em suas vidas, mas elas não conseguissem identificar o quê. O terceiro hábito perigoso identificado por Santa Teresa é a negligência espiritual. Transformar o lar em um espaço puramente secular, onde Deus é relegado a uma presença opcional ou inexistente. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2691, ensina que o lar cristão é o primeiro lugar de educação para a oração, e no parágrafo 1666 acrescenta que a família cristã tem a missão de ser igreja doméstica. Quando essa dimensão sagrada é abandonada, o lar perde sua proteção espiritual natural e se torna vulnerável a influências negativas. Teresa percebia isso claramente. Famílias que não rezam juntas começam a se desfazer pouco a pouco, mesmo sem brigas graves. É como se uma força invisível de dispersão atuasse sobre elas. Em uma de suas cartas mais práticas, Santa Teresa relata o caso de uma família nobre que a procurou desesperada porque seus filhos haviam se tornado rebeldes e agressivos sem motivo aparente. Ao visitar a casa, Teresa notou imediatamente a ausência total de elementos sagrados. Não havia crucifixos, imagens de santos, nenhum local designado para a oração. A primeira coisa que fiz, conta ela, foi sugerir que colocassem um crucifixo na sala principal e que começassem a rezar o terço em família todas as noites. Resistiram no início, dizendo que era coisa de convento, mas insisti com carinho. O resultado, segundo seu relato, foi surpreendente. Em poucas semanas, a agressividade dos filhos diminuiu drasticamente, as discussões familiares cessaram, e a mãe lhe escreveu dizendo que é como se uma paz que não sabíamos que havíamos perdido voltou para a nossa casa. Você pode estar pensando, mas eu oro sozinho, isso não é suficiente? Santa Teresa responderia com sua sabedoria maternal: a oração individual é preciosa, mas a oração em família tem um poder especial de consagração do lar inteiro. Quando uma família se ajoelha junta diante de Deus, ela declara que aquela casa pertence ao Senhor e essa declaração tem força espiritual real. Ela sugeria 3 práticas simples mas poderosas: colocar um crucifixo em lugar visível na casa, estabelecer um momento diário de oração familiar, mesmo que breve, e fazer a bênção da mesa antes das refeições. Não precisa ser longo nem complicado.
tranquilizava ela. Deus se alegra mais com 5 minutos de oração sincera em família do que com 1 hora de oração individual obrigatória. Você está disposto a restituir o sagrado em seu lar, transformando-o novamente no que deveria ser, um pequeno santuário onde Deus é bem-vindo e honrado? Já parou para pensar que tudo aquilo que você permite entrar em sua casa através da televisão, da internet, da música e dos livros não permanece neutro no ambiente espiritual de seu lar? Santa Teresa, mesmo em sua época sem esses meios modernos, já compreendia profundamente a importância do que ela chamava de alimento dos sentidos. Em suas orientações às irmãs carmelitas, ela frequentemente alertava: cuidado com o que veem e ouvem, porque a alma se molda conforme aquilo que mais frequentemente contempla. Se enchem os olhos de vaidade e os ouvidos de conversas vãs, como pretendem que o coração se eleve a Deus? Essa sabedoria se aplica de forma ainda mais urgente aos nossos dias, quando nossa casa pode se tornar uma porta de entrada para conteúdos que jamais permitiríamos fisicamente em nosso lar. O quarto hábito perigoso que Santa Teresa identificaria em nossos tempos é justamente o consumo indiscriminado de entretenimento contrário aos valores cristãos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo de 1496, ensina que os meios de comunicação devem estar a serviço da pessoa humana e do bem comum, e que devem inspirar-se no respeito pela verdade e pela dignidade humana. Quando permitimos que nossa casa seja invadida por música que glorifica a violência, filmes que normalizam a imoralidade, programas que ridicularizam a fé ou jogos que celebram a destruição, estamos criando uma atmosfera espiritual tóxica. Santa Teresa diria: é como se convidássemos hóspedes destruidores para viver conosco e depois nos perguntássemos por que nossa paz desapareceu. Em uma visão mística que ela relata em suas memórias pessoais, Santa Teresa viu como os demônios se aproveitavam especialmente de imagens e sons para perturbar as almas. Vi como eles usavam canções aparentemente inocentes para plantar pensamentos impuros, como usavam histórias de violência para endurecer os corações, como usavam espetáculos de vanidade para despertar invejas e desejos descontrolados. Ela compreendia que nossa alma absorve e imita aquilo que contempla repetidamente. Por isso, insistia tanto com suas filhas espirituais: sejam como guardiãs vigilantes de seus próprios sentidos. O que permitirmos entrar por nossos olhos e ouvidos moldará nossos pensamentos e, consequentemente, nosso caráter. Você já parou para fazer um exame sincero sobre que tipo de conteúdo tem dominado sua casa? Mas Santa Teresa não propunha uma vida triste ou vazia de alegria. Pelo contrário, ela sugeria substituir o entretenimento destrutivo por aquele que edifica e eleva a alma. Encham sua casa de música sacra, de histórias edificantes, de filmes que mostram a beleza da criação de Deus e a grandeza da dignidade humana, aconselhava. Leiam vidas de santos, assistam a documentários sobre a natureza, escutem música que eleva o coração a Deus. Ela garantia que famílias que faziam essa mudança gradual experimentavam uma transformação notável. As crianças se tornavam mais serenas, os adolescentes menos agressivos, os adultos mais pacientes entre si. É como se trocar o alimento estragado por alimento nutritivo, explicava ela. A alma recupera sua saúde natural e sua capacidade de perceber a beleza de Deus. Você tem coragem de fazer uma limpeza também no conteúdo que consome em seu lar, escolhendo deliberadamente aquilo que alimenta sua alma ao invés de envenenar? Você alguma vez já se perguntou por que a Igreja, ao longo de 2000 anos, manteve a tradição de abençoar casas com água benta? Por que nossos avós sempre tinham um frasco de água benta em casa e faziam questão de aspergir os cômodos quando se sentiam inquietos? Santa Teresa conhecia profundamente o poder dos sacramentais, não como objetos mágicos, mas como instrumentos de graça que Deus nos deu para fortalecer nossa proteção espiritual. A água benta, escrevia ela, tem uma força misteriosa contra as ciladas do inimigo invisível. Não é superstição, é fé em ação.
ela relatava casos impressionantes de como a simples aspersão de água benta em ambientes perturbados trazia uma paz imediata e duradoura. O quinto e último hábito perigoso identificado por Santa Teresa é justamente a negligência no uso dos sacramentais, especialmente a água benta e as bênçãos da casa. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1669, explica que os sacramentais são sinais sagrados instituídos pela Igreja que se destinam a santificar certas circunstâncias da vida e preparam os homens para receber o efeito principal dos sacramentos e santificam as diversas circunstâncias da vida. Quando negligenciamos essas práticas, é como se desprezássemos as armas espirituais que Deus colocou à nossa disposição para proteger nosso lar. Santa Teresa comparava isso a um soldado que vai para a batalha desprezando sua armadura. Pode ser corajoso, mas está desnecessariamente vulnerável. Em uma de suas cartas mais detalhadas sobre vida doméstica, Santa Teresa relata o caso de uma família que vivia constantemente perturbada. As crianças tinham pesadelos frequentes, os pais brigavam por motivos insignificantes, objetos se quebravam sem explicação e havia uma sensação permanente de inquietação na casa. Quando visitei aquela família, conta Teresa, percebi imediatamente que, apesar de serem católicos praticantes, nunca haviam pedido a bênção da casa, nem usavam água benta. A primeira coisa que fizemos foi uma bênção completa de todos os cômodos, aspergindo água benta em cada canto, especialmente nos quartos das crianças. O resultado foi tão marcante que a família inteira se converteu numa prática regular. Agora, toda sexta-feira fazemos uma nova aspersão de água benta pela casa, e nossa paz familiar se tornou admirada por todos os vizinhos. Santa Teresa ensinava uma oração simples para acompanhar a aspersão de água benta. Senhor Jesus Cristo, por vossa paixão e morte na cruz, abençoai este lar. Que vossa paz reine aqui, que vossa proteção nos cubra, que vosso amor nos una. Afastai de nossa casa todo o mal, toda discórdia, toda influência que não venha de vós. Que esta casa seja um santuário, onde vós sois sempre bem-vindo e honrado. Amém. Ela recomendava fazer isso especialmente nas sextas-feiras, em honra à paixão de Cristo, e sempre que a família sentisse alguma perturbação no ambiente. Não é superstição, insistia ela. É usar conscientemente os meios de graça que Deus nos deu. Assim como lavamos o corpo com água para mantê-lo limpo, aspergimos nossa casa com água benta para mantê-la espiritualmente purificada. Você está disposto a resgatar essa prática milenar da Igreja e fazer de sua casa um verdadeiro forte espiritual protegido pelos sacramentais? Agora que você conhece os 5 hábitos perigosos identificados por Santa Teresa, chegou o momento mais importante e talvez mais desafiador de todo esse processo: fazer um exame de consciência sincero sobre o estado espiritual de seu lar. Teresa sempre ensinava que o autoconhecimento é o primeiro passo para qualquer transformação autêntica. Quem não conhece a si mesmo, escrevia ela no castelo interior, jamais conhecerá a Deus, nem saberá como se aproximar dele. Da mesma forma, quem não examina honestamente as condições espirituais de sua casa, não conseguirá transformá-la no santuário que deveria ser. Você tem coragem de olhar com sinceridade para cada canto de seu lar e reconhecer onde a escuridão pode ter encontrado brechas? Santa Teresa sugeria um método prático e sistemático para esse exame. Caminhem por sua casa, aconselhava, como se fossem visitantes vendo tudo pela primeira vez. Parem em cada cômodo e perguntem-se: este lugar transmite paz ou inquietação? Os objetos aqui presentes me aproximam de Deus ou me distraem dele? As conversas que acontecem aqui edificam nossa família ou a destroem? O entretenimento que consumimos aqui alimenta nossa alma ou a envenena? Ela sabia que esse exercício pode ser inicialmente doloroso, porque nos obriga a confrontar hábitos que talvez cultivemos há anos, mas insistia: é melhor uma ferida momentânea na consciência do que uma doença permanente na alma. Quando foi a última vez que você realmente prestou atenção no clima espiritual de sua casa? Durante seus anos de reformas conventuais,
Santa Teresa desenvolveu o que ela chamava de sinais de alerta espiritual, indicadores que ajudavam a identificar quando um ambiente estava sendo influenciado negativamente. Observem, dizia ela, se as discussões se tornaram mais frequentes sem motivos proporcionais, se o sono das crianças está agitado constantemente, se a oração em família se tornou pesada ou forçada, se há uma sensação inexplicável de que algo não está bem na casa. Ela entendia que Deus nos dá uma intuição espiritual que, quando está bem calibrada, funciona como um alarme interior. A alma que vive em união com Deus, escrevia, percebe imediatamente quando algo perturba a harmonia espiritual de seu ambiente. É como um músico afinado que detecta instantaneamente uma nota desafinada. Mas Santa Teresa não queria que esse exame se tornasse uma fonte de ansiedade ou escrúpulos. Façam esse exame com paz e confiança, tranquilizava ela. Lembrem-se de que o objetivo não é se sentirem culpados, mas se tornarem livres. Cada hábito perigoso que identificarem é uma oportunidade de crescimento. Cada brecha espiritual que descobrirem é uma chance de fortalecer sua casa na fé. Ela recomendava que, ao final desse exame, a família se reunisse para uma oração de gratidão. Obrigado, Senhor, por nos mostrar onde precisamos crescer. Obrigado por nos dar a oportunidade de transformar nossa casa num lugar ainda mais agradável a vós. Confiamos em vossa graça para nos ajudar nessa mudança. Você está pronto para fazer esse exame com coragem e esperança, sabendo que cada descoberta é um passo em direção a um lar mais santo e protegido? Depois de identificar quais dos 5 hábitos perigosos podem estar atuando em seu lar, chegou o momento de agir. Santa Teresa era profundamente prática em suas orientações. Ela nunca se contentava apenas com diagnósticos, sempre oferecia soluções concretas e acessíveis. A alma que verdadeiramente deseja agradar a Deus, escrevia ela, não fica paralisada diante dos obstáculos, mas se movimenta com determinação suave, confiando que o Senhor abençoará cada passo dado com sinceridade. Nos próximos parágrafos, você descobrirá o passo a passo que ela recomendava para começar a transformação espiritual de qualquer lar, independentemente de quão afastado de Deus possa parecer estar no momento. O primeiro passo, segundo Santa Teresa, é sempre começar com oração. Antes de mover qualquer objeto, antes de mudar qualquer hábito, consagrem toda a casa a Deus através de uma oração de entrega total. Ela sugeria uma oração simples, mas poderosa. Senhor Jesus Cristo, esta casa é vossa. Cada cômodo, cada objeto, cada pessoa que aqui vive pertence a vós. Nós vos entregamos nosso lar para que seja purificado, protegido e abençoado. Mostrai-nos o que deve ser removido e dai-nos força para obedecer. Ajudai-nos a fazer desta casa um lugar onde vós sempre sejais bem-vindo e honrado. Confiamos em vossa misericórdia e em vosso poder. Amém. Teresa garantia que esta oração, feita com sinceridade por toda a família reunida, já começava imediatamente o processo de purificação espiritual. O segundo passo é a remoção física dos objetos problemáticos. Sejam corajosos, mas prudentes, aconselhava Teresa. Se há objetos relacionados a práticas ocultistas, livros que contradizem a fé ou entretenimento que corrompe a alma, removam-nos da casa sem hesitação. Mas façam isso com caridade, explicando especialmente às crianças o porquê, para que compreendam que não é raiva, mas amor que nos move. Ela recomendava que objetos claramente ocultistas fossem queimados ou entregues a um sacerdote para destruição adequada, nunca dados a outras pessoas. Não passem adiante aquilo que pode prejudicar outras almas, alertava. Para substituir o entretenimento problemático, ela sugeria começar gradualmente. Introduzam música sacra, filmes edificantes, livros de santos. A alma se acostuma com a beleza quando é exposta a ela consistentemente. O terceiro passo é estabelecer novas rotinas sagradas no lar. Criem momentos diários onde Deus seja explicitamente honrado na casa, orientava Santa Teresa. Pode ser uma oração antes das refeições, um terço em família no final do dia, ou simplesmente um momento de silêncio agradecido antes de dormir. Ela enfatizava que essas práticas não precisam ser longas nem complicadas para serem eficazes. Deus se alegra mais com 5 minutos diários de oração familiar sincera do que com 1 hora semanal forçada.
A constância importa mais que a duração. Teresa também recomendava colocar um crucifixo na sala principal e pequenas imagens sagradas nos quartos, criando lembretes visuais constantes da presença de Deus no lar. Você pode estar pensando que tudo isso parece simples demais, mas Santa Teresa conhecia bem as dificuldades que surgem quando começamos a transformar espiritualmente nossa casa. O inimigo das almas, advertia ela, não permanece inativo quando vê uma família decidida a consagrar verdadeiramente seu lar a Deus. Ele tentará de todas as formas fazer com que desistam, apresentando 1000 desculpas aparentemente razoáveis. Ela observava que as primeiras semanas de mudança são sempre as mais difíceis. Alguns membros da família podem resistir circunstâncias inesperadas, podem surgir para atrapalhar as novas rotinas, e uma sensação de que nada está mudando pode desanimar os mais fervorosos. Você está preparado para perseverar mesmo quando a transformação não parecer imediata? Durante suas reformas conventuais, Santa Teresa enfrentou resistências que variavam desde críticas abertas até sabotagens sutis. Algumas irmãs, relata ela, que inicialmente apoiavam as mudanças, começavam a murmurar que antes era melhor, que estávamos exagerando, que Deus não se importava com essas questões menores. Ela aprendeu a reconhecer esses momentos como testes de autenticidade. Quando a resistência aumenta, é sinal de que estamos no caminho certo. O mal só reage com força quando se sente verdadeiramente ameaçado. Por isso, ela sempre preparava suas filhas espirituais. Nos primeiros dias de mudança, esperem que as coisas pareçam até piorar antes de melhorar. É como quando limpamos um armário muito bagunçado. Primeiro tudo fica mais espalhado, mas depois fica organizado como nunca esteve. O segredo da perseverança, segundo Santa Teresa, está em manter o foco na meta final ao invés de nas dificuldades momentâneas. Lembrem-se sempre do porquê estão fazendo essas mudanças, aconselhava ela. Não é para impressionar ninguém, não é por obrigação religiosa, mas por amor. Amor a Deus que merece ser honrado em nossa casa, amor à família que merece viver em paz, amor às próprias almas que merecem um ambiente que as eleve ao invés de as destruir. Ela sugeria uma prática poderosa para os momentos de desânimo. Quando a tentação de desistir for forte, ajoelhem-se diante do crucifixo e digam: Senhor, eu não faço isso por minhas próprias forças, mas confiando em vós. Se é vossa vontade que nossa casa seja santa, dai-nos perseverança. Se encontramos resistência, é porque esta obra é importante para vós. Teresa garantia que essa oração nunca ficava sem resposta. Ela também ensinava a celebrar as pequenas vitórias. Quando perceberem que as discussões diminuíram, que o sono das crianças está mais tranquilo, que a oração familiar está ficando mais natural, não deixem passar despercebido, orientava. Agradeçam explicitamente a Deus por essas graças, compartilhem essas alegrias em família. A gratidão fortalece a alma para continuar crescendo. Santa Teresa sabia que a transformação espiritual de um lar é um processo gradual, como o crescimento de uma planta. Não vemos a mudança de um dia para o outro, mas se compararmos com o que éramos meses atrás, a diferença é impressionante. Você tem paciência para plantar hoje as sementes de santidade que se tornarão árvores frondosas no futuro de sua família? A perseverança não é apenas uma virtude necessária, é a prova de que sua decisão de transformar o lar é autêntica e duradoura. Imagine como seria acordar todas as manhãs em uma casa onde a paz de Deus é quase palpável, onde as conversas fluem com caridade natural, onde cada cômodo parece sussurrar uma oração silenciosa, onde as crianças brincam com alegria serena e onde você sente, no fundo da alma, que está verdadeiramente em casa, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Santa Teresa conhecia famílias que viviam essa realidade e ela própria experimentou isso nos conventos que conseguiu reformar completamente. Quando uma casa é verdadeiramente consagrada a Deus, escrevia ela, até mesmo os visitantes percebem que há algo especial naquele lugar. É como se o próprio ar fosse diferente, mais leve, mais puro. Você pode estar mais perto dessa transformação do que imagina. Os frutos de um lar espiritualmente purificado, segundo os relatos de Santa Teresa, são inconfundíveis e duradouros.
As famílias que perseveraram na santificação de suas casas, documentava ela, relatavam mudanças que iam muito além do que haviam esperado. As crianças se tornavam naturalmente mais obedientes e carinhosas, não por medo, mas por viverem em um ambiente onde o amor de Deus era tangível. Os casais redescobriam a ternura e a paciência mútua. As discussões por motivos fúteis praticamente desapareciam e uma cumplicidade espiritual se desenvolvia entre todos os membros da família. É como se a casa inteira conspirasse a favor da felicidade de seus habitantes, descrevia Teresa. Ela também notava que essas famílias se tornavam naturalmente missionárias. Vizinhos e amigos começavam a procurá-las para conselhos. Seus lares se tornavam pontos de referência na comunidade. Mas talvez o fruto mais precioso seja a facilidade para a oração que se desenvolve naturalmente em um lar santificado. Quando a casa inteira está orientada para Deus, explicava Santa Teresa, cada membro da família descobre que sua vida interior floresce quase sem esforço. A oração deixa de ser uma obrigação pesada e se torna uma conversa natural com um amigo íntimo. Ela observava que crianças criadas em lares verdadeiramente católicos desenvolviam uma intimidade com Deus que as protegia naturalmente das tentações futuras da adolescência e da juventude. É como se suas almas fossem imunizadas contra o mal pela constante exposição ao bem, comparava ela. Os adultos também experimentavam uma profundidade espiritual que antes parecia inalcançável. Quando o ambiente em que vivemos colabora com nossa vida de oração, ao invés de sabotá-la, descobrimos capacidades espirituais que nem sabíamos possuir. O último e mais misterioso fruto que Santa Teresa documentava era o que ela chamava de proteção especial da providência. Famílias que haviam santificado seus lares relatavam constantemente pequenos milagres cotidianos, situações difíceis que se resolviam de forma inesperada, proteção em momentos de perigo, oportunidades que surgiam providencialmente, uma sensação constante de que Deus cuida de nós de forma especial. Não é que essas famílias não enfrentem dificuldades, esclarecia Teresa, mas é como se cada dificuldade viesse acompanhada da graça necessária para superá-la e muitas vezes transformá-la em bênção. Ela concluía com uma certeza que só pode vir da experiência vivida. Um lar verdadeiramente consagrado a Deus se torna uma antecipação do céu na terra. E uma vez que experimentamos isso, não conseguimos mais viver de outra forma. Você está pronto para dar o primeiro passo hoje mesmo, confiando que Deus transformará sua casa em um verdadeiro santuário de amor, paz e proteção? A santidade doméstica não é um luxo espiritual reservado a poucos escolhidos. É o chamado normal de